Treinamento para a expansão da capacidade de leituramento e preparação dos jovens RGV e MFR para a Mostra de Artes, que se dará no dia 23 de abril. Vamos retornar ao século XIX. Escravidão. Brasil Imperial. Curiosidade: na década de 1810, para uma população de 4 milhões de pessoas, o Brasil submetia 1,9 milhão de pessoas à condição escrava, quase metade do todo da população. Na década de 1860, para uma população de 8 milhões de pessoas, submetíamos 1,7 milhão de indivíduos à condição de escravos. 5 décadas se passam, a população dobra de tamanho e os escravos são reduzidos em 200 mil pessoas. E na década de 1880, para uma população de aproximadamente 10 milhões de pessoas, tínhamos 1 milhão de pessoas submetidas à condição escrava. Em 1888, ano do fim da escravidão no Brasil, éramos regidos pela Constituição Imperial de 1824, a primeira Constituição do Brasil. Como uma Constituição liberal que era, não ousou tratar da questão escrava, muito menos sobre a questão dos direitos sociais. A escravidão. Comprei um negro por R$ 93.600. O arquivista Luiz Joaquim dos Santos Marrocos em carta ao pai, uma semana depois de chegar ao Rio de Janeiro, em 1811. Na cidade do Rio de Janeiro, são muitos os monumentos e lugares históricos da época de Dom João VI, abandonados ou mal identificados. Mas nada se compara ao que aconteceu com o mercado do Valongo. Ao longo de quase 200 anos, o maior entreposto negreiro das Américas sumiu do mapa sem deixar vestígios, como se jamais tivesse existido. Sua localização era, até pouco tempo atrás, ignorada nos mapas de ruas e nos guias turísticos, situada entre os bairros da Gamboa, da Saúde e do Santo Cristo. A antiga Rua do Valongo até mudou de nome, hoje se chama Rua Camerino. Ao final dela, em direção à Praça Mauá, uma ladeira intitulada Morro do Valongo, sem nenhuma placa, monumento ou explicação. É a única referência geográfica que restou. É como se a cidade de alguma forma tentasse esquecer o velho mercado negreiro e a mancha que ele representa na história do Brasil. Isso fosse inútil, porque bem ali perto fica o Sambódromo, onde em todo carnaval uma escola insiste em lembrar que a escravidão faz parte da memória dos cariocas e brasileiros. Em 1996, a história do Valongo emergiu do subsolo de uma forma abrupta. Um casal de moradores da rua Pedro Ernesto 36, no bairro da Gamboa, decidiu fazer reformas em sua casa, construída no início do século XVIII. Durante as escavações, achou em meio ao entulho centenas de fragmentos de ossos misturados a cacos de cerâmica e vidro. Eram os vestígios do até então desconhecido cemitério dos Pretos Novos. Ali 200 anos atrás enterravam-se os escravos recém-chegados da África e mortos antes de ser vendidos. Até o começo de 2014, os arqueólogos envolvidos nas obras de reurbanização da região portuária da cidade haviam reunido, além de utensílios domésticos e objetos pessoais, 5.563 fragmentos de ossos. A maioria era do sexo masculino e com idades entre 18 e 25 anos.
Todos eles apresentavam sinais de cremação. O motivo é óbvio. No Rio de Janeiro de Dom João VI, só os brancos tinham o privilégio de ser sepultados em igrejas próximo de Deus e do paraíso celeste, segundo se acreditava na época. Os escravos eram jogados em terrenos baldios ou valas comuns, nas quais se ateava fogo e depois uma camada de cal. Estima-se que um total de 20.000 cadáveres foram sepultados ou cremados na região do Valongo, até a desativação do mercado negreiro, em 1840, motivo de uma campanha para que o local seja reconhecido como um dos patrimônios mundiais da humanidade pela Unesco, a agência da Organização das Nações Unidas responsável pelo fomento à educação, à ciência e à cultura. Texto manuscrito em 1 de abril de 2024. Lei Feijó. Durante muitos anos, a principal mão de obra no Brasil foi o trabalho escravo, com negros trazidos do continente africano. Muitos senhores latifundiários, donos de grandes extensões de terras, fizeram fortuna lucrando a partir do sofrimento das pessoas submetidas à condição escrava. Ao longo dos anos, foram surgindo no mundo movimentos que eram contra esse tipo de exploração e faziam campanhas para que a escravidão chegasse ao fim. Esses eram os conhecidos movimentos abolicionistas, cujas ideias acabaram chegando ao Brasil. Assim, várias leis começaram a surgir aqui no Brasil, uma tentativa de acabar com o tráfico de escravos. A primeira dessas leis foi a Lei Feijó, lei de 7 de novembro de 1831, que foi a data de sua promulgação. Essa lei proibia a importação de escravos no Brasil. A Lei Feijó foi promulgada pela pressão que os ingleses estavam fazendo contra o Brasil para que houvesse a extinção do tráfico negreiro. Antes dessa lei, alguns acordos já haviam sido assinados entre o Brasil e a Inglaterra, mais especificamente desde a vinda da família real para o Brasil. A Inglaterra desejava o fim da escravidão no Brasil. Será mesmo? Eis a primeira parte do texto sobre a Lei Feijó, texto escrito pela professora Carine Ferreira Brito, graduada em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2016. Ironia. Justamente no famigerado dia da mentira, 1º de abril, eis a nossa imersão na lei que foi feita apenas para inglês ver, a Lei Feijó. Seguindo com a manuscrição do texto sobre a Lei Feijó, texto escrito pela professora Carine Ferreira Brito, graduada em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2016. Avancemos. Alguns pesquisadores apontam o interesse da Inglaterra em acabar com a escravidão no Brasil, como sendo um interesse estritamente econômico, ou seja, a Inglaterra desejava expandir seu mercado industrial, vendendo seus produtos manufaturados para o Brasil. Mas para isso era necessário que houvesse pessoas para comprar esses produtos. Era necessário que houvesse um mercado de trabalho com trabalhadores livres e assalariados, formando assim um mercado consumidor por demais interessante. A maior parte da população no Brasil era composta por escravos. Como vender e lucrar num mercado em que a maior parte da população é escrava? Outros historiadores afirmam que a Inglaterra queria o fim do tráfico negreiro por motivos humanitários, baseados nos princípios naturais da liberdade. Outros pesquisadores dizem que era uma forma de tornar mais competitiva a produção de sua indústria açucareira nas Antilhas, Caraíbas. Enfim, foi assim que o governo, a fim de aliviar a pressão que a Inglaterra fazia, promulgou a Lei Feijó, em homenagem a Diogo Antônio Feijó, que se dedicou para a aprovação da lei. O primeiro artigo da lei afirmava que todos os escravos que entrassem no Brasil a partir daquela data, 7 de novembro de 1831, seriam livres. A partir de então, seriam declarados criminosos não só o comandante das embarcações detidas com escravos, mas também os financiadores das viagens e os compradores do produto do tráfico. Também seria direito do cativo declarar seu estado de ilegalidade, mas essa lei nunca saiu do papel. Aliás, a expressão para inglês ver
tem origem nessa lei. Ela não foi capaz de colocar fim ao tráfico de escravos. A lei não passava de uma forma de acalmar o ânimo dos ingleses. É sabido que no primeiro ano de vigência da Lei Feijó, houve uma diminuição nas importações de escravos. Mas com o tempo, o tráfico de escravos aumentou novamente. Essa lei foi praticamente ignorada pelos comerciantes de escravos, e mesmo pelo próprio Estado. Até que fosse promulgada, em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz. É fácil notar que o Estado não fazia questão nenhuma de aplicar essa lei. Os traficantes de escravos contavam com a total conivência do governo, que também não queria entrar em conflito com os senhores de terra e de escravos, ou seja, com a oligarquia escravista, que tinha papel importante na economia e na política do Brasil Império. Relembrando, na década de 1810, para uma população de 4 milhões, o Brasil submetia 1,9 milhão de pessoas à condição escrava, quase metade do todo da população. Na década de 1860, para uma população de 8 milhões, submetíamos 1,7 milhões de indivíduos à condição de escravos. 5 décadas se passam, a população dobra de tamanho e os escravos são reduzidos em cerca de 200 mil pessoas. E na década de 1880, para uma população de aproximadamente 10 milhões, tínhamos 1 milhão de pessoas submetidas às condições escrava. Em 1888, o Brasil era regido pela Constituição Imperial de 1824, a primeira Constituição do Brasil, como uma Constituição liberal que não ousou tratar da questão escrava, e muito menos de direitos sociais, porque a escravidão fazia parte da estrutura do modelo econômico do Brasil à época. Lembrando-nos de que o escravo era considerado um instrumento de trabalho necessário e fundamental para a produção econômica do Brasil Império. Os negros sofriam sem esperanças. Conceituando desigualdade social. Como a própria expressão denota, a desigualdade social é um fenômeno social, cultural e histórico exterior ao indivíduo, não sendo, portanto, determinado por condições naturais, biológicas ou por herança genética. Desse modo, é necessário ter presente que ninguém nasce desigual, mas com grande frequência as pessoas nascem em condições desiguais. Segundo o sociólogo Guilherme Galiano, quando falamos de desigualdade social, estamos nos referindo ao fato de existirem hierarquias entre pessoas e grupos sociais, nas quais os indivíduos que ocupam posições superiores possuem vantagens em relação aos que ocupam posições inferiores. Essas vantagens ou privilégios dizem respeito às formas de acesso e distribuição de bens socialmente valorizados, o capital, o poder e a informação, por exemplo. Essa distribuição é sempre ordenada por normas, o que a torna um componente da estrutura de grupos e sociedades. A desigualdade social refere-se à existência de privilégios na distribuição de bens sociais, possuindo certas características básicas que passaremos a descrever. Primeiro tópico. A desigualdade é um fenômeno social. As desigualdades de gênero, raça e etnia não são fatores biológicos ou naturais, mas sim artificiais, no sentido de serem uma criação humana. Segundo tópico. A desigualdade é um fenômeno onipresente, pode ser verificado em todas as sociedades humanas. Terceiro tópico. A desigualdade adquire diferentes configurações. As desigualdades mudam de forma e de conteúdo em cada época histórica e tipo de sociedade. Quarto tópico. A desigualdade influencia as condições de vida das pessoas e dos grupos sociais. Isso implica reconhecer que as desigualdades potencializam conflitos e contradições entre pessoas e coletividades distintas. As desigualdades sociais poderiam ser diminuídas se os bens socialmente valorizados fossem melhor distribuídos. Maravilhas e bênçãos divinas! Contextualizamos a escravidão no Brasil Império, falamos sobre a Lei Feijó e, ao final, conceituamos o que é desigualdade social. É isso. Deus nos abençoe. Amém.